Bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu quero apresentar um livro de um dos maiores escritores franceses. Para mim, uma referência, um escritor de história, portanto é um historiador, e para mim foi uma referência na minha vida e é uma referência para muita gente, em França e também não só, não é? Em outros países. Estou a falar de Jacques Banville, o historiador Jacques Banville, que escreveu duas grandes obras, portanto escreveu mais, não é? Mas há aqui duas grandes obras. Uma delas é o livro que eu vou apresentar hoje, Histoire de France, História da França, e também outro livro muito importante sobre Napoleão. Quem foi Jacques Banville? Nasceu em 1879, morreu em 1936, é considerado por muitos como um dos maiores historiadores e escritores políticos francês. Escreveu esta obra aqui, que eu vou apresentar hoje, Histoire de France, portanto, Jacques Banville, Histoire de France, e também uma biografia sobre Napoleão e também mais obras, muito mais livros. Portanto, Jacques Banville, um jornalista, historiador, ensaísta, académico, Jacques Banville foi um dos grandes intelectuais do princípio do século XX. As consequências políticas da paz, um livro que agora foi novamente reeditado com o prefácio de Pierre Hillard, portanto, Les conséquences politiques de la paix, as consequências políticas da paz, livro que agora, como eu disse, foi novamente publicado, com o prefácio de Pierre Hillard, e também a biografia de Napoleão, como eu disse, são clássicos incontestáveis portanto, da história e da literatura francesa. Jacques Banville, um dos maiores historiadores, muito influenciado por dois outros grandes autores, Maurice Barrès, o escritor Maurice Barrès, nacionalista republicano, que é assim que eu classifico Maurice Barrès, porque ele não era monárquico, e depois temos outra grande influência de Jacques Banville, que é Charles Maurras, que eu tenho também um vídeo no YouTube sobre Charles Maurras e uma das obras que ele tem, Le Chaos et l'Ordre, que também escreveu um grande livro que é L'Empire Organisateur, que é o Império Organizador, não é? Os 5 grandes impérios confederados que destruíram, portanto, a unidade católica francesa e também da Europa. Portanto, Charles Maurras e Maurice Barrès, as duas grandes influências na vida de Jacques Banville. Jacques Banville muito cedo interessou-se por história e ele fez aqui uma obra espetacular. Ele escreveu a História da França, uma obra de facto a deixar qualquer pessoa estupefacta. Portanto, muito já conhecido por sua inteligência das relações internacionais. Portanto, Jacques Banville vai mergulhar na escritura de uma história da França que vai aparecer em 1924 e vai ser um imenso sucesso, com mais de 1600 exemplares tirados antes de 1940. Esta grande obra abraça num só olhar o destino da nação francesa, do general de Gaulle, da Gola Romana até o general de Gaulle, passando pela Primeira Guerra Mundial, um livro a deixar de facto qualquer historiador de boca aberta. É um daquelas pessoas cuja inteligência vai muito além de qualquer político, qualquer historiador, qualquer filósofo. Este livro, de facto, veio dar luz sobre toda a história da França. Um livro que eu recomendo a leitura, portanto, não existe, neste momento, creio que não existe nenhuma tradução para português de Jacques Banville, que eu tenha conhecimento assim da história da França, mas, de facto, quem quiser estudar a história da França deve começar por este grande historiador, Jacques Banville. É uma referência, o livro, de facto, é muito, muito bom. Podemos ver o conteúdo.
o conteúdo do livro. Deixe-me só apresentá-lo aos meus amigos. Portanto, ele começa no primeiro capítulo, onde vai falar da Grande Gaule, a Gaula francesa. Depois um ensaio merovingio, a grandeza e decadência dos carolíngios. Depois a Revolução de 987 e o avivamento dos reis capetianos. Depois vai passar para a Guerra dos 100 Anos e todo o desenvolvimento em Paris, não é? Passando por Joana d'Arc e todos esses acontecimentos. Passa para Luís XI, a unidade, a ordem e o restabelecimento da França. Depois vai até François I e Henrique II. Depois vai até as guerras civis e religiosas, não é? Do século XIV. Depois vamos até Henrique IV, que restaura a monarquia. Luís XIII e depois Richelieu, muito importante esta parte, a luta nacional contra a Casa da Áustria. A grande lição de La Fronde. La Fronde foi um episódio também muito conhecido que se deu em França, por essa altura. Depois passamos para Luís XIV, a regência de Luís XIV, depois Luís XV, Luís XVI, a nascença da Revolução, toda a história da Revolução, segundo a visão de Jacques Bainville, o consulado e o império, Napoleão, não esquecer que Jacques Bainville era um especialista em Napoleão, a restauração, a monarquia de Júlio, a Segunda República, o Terceiro Império, a Terceira República e a Guerra e a Paz até aos nossos dias. Portanto, um livro de facto muito bom para os meus amigos poderem consultar, poderem ler e poderem adquirir. Deixo aqui mais esta recomendação deste grande historiador que é, portanto, Jacques Bainville. Espero que tenham gostado do vídeo e até uma próxima.